O momento que eu encerrei o vídeo, que foi em torno de umas 4 horas da manhã, eu não vi os portais. Eu dei assim, eu tava olhando muita coisa na rede social, mas eu não cheguei a ver, com exceção da CNN, ninguém assim dando muita atenção. Os portais do consórcio. Óbvio que é direito, o pessoal vai comentar. Mas a CNN comentou, né? Mauro Cid mentiu ao Supremo sobre mensagens de revista. E a sexta-feira, né? Já começa com cara de. A sexta-feira é incrível, né, gente? Fala a verdade, sexta-feira é um dia incrível. É sempre assim. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. E vai ser a repercussão disso aqui ao longo do dia de hoje, né? Você acha que não? Pois bem, né? Voltando, revisitando ainda a questão dos interrogatórios, teve algumas coisas que a gente não conseguiu comentar nos últimos dias. Aqui eu nem preciso dar play no vídeo. Mas essa história vocês conhecem muito bem, que é do Anderson Torres, quando ele foi preso. A Miriam Leitão teve a cara de pau de tentar criminalizar o Anderson Torres. Essa mulher realmente tá no lugar certo, né? Que é a Globo. Falando que ele é a pessoa que estaria no comando da segurança do Distrito Federal e fugiu do local. Era uma pessoa muito engajada na conspiração para que não houvesse o respeito ao resultado eleitoral. Anderson Torres organizou a viagem de férias deles com meses de antecedência. Meses de antecedência. Meses de antecedência. O Enio Viterbo comenta: Miriam, você disse que Anderson Torres fugiu no 8 de janeiro. Anderson Torres disse e provou nos autos que ele comprou as passagens de férias em novembro de 2022. Inclusive tem mensagem dele no 8 de janeiro dizendo: não deixem entrar no Supremo. Como é que ele fugiu, Miriam Leitão? O papel da Globo é criminalizar pessoas. Não é um veículo de comunicação. Em outro momento, muito interessante, o Anderson Torres fala o seguinte. Vamos agora achar esse vídeo. Cadê? Escute isso aqui. Em relação a outros temas, eu não fazia assessoramento jurídico do presidente da República. O senhor nunca participou de uma reunião com o presidente onde esse assunto foi tratado? Nem com o presidente, com todo respeito, já adianto um pouquinho, eu vi nos autos aí que disseram que eu participei em reunião com os comandantes. Eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto, e nem nenhum outro tipo de assunto com eles. Por que, então, doutor Anderson, a minuta do golpe foi encontrada na sua casa? Na verdade, ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, me lembrei, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope naquela época. O senhor não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada do Ministério, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que você recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona, isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era para ter sido destruída há muito tempo, eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim, até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Então, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer,
e nunca, nunca, nunca discuti esse tipo de assunto. É mole, gente. Sabe? É demais, né? Fala a verdade. É umas coisas assim que você fica... É o golpe mais golpista da história desse país. É o golpe mais golpista de todos. Ah, essa aqui é boa. Será que a gente vai prender também jornalista da imprensa? Porque acho que se tiver que manter uma certa coerência, né? Vai ter que botar uma galerinha aí na cadeia, viu? Essa aqui foi boa. Escute só. Vê se vocês lembram dessa história. Cadê? Escuta só. Parte da produção de notícias falsas, notícias fraudulentas, é disseminado nas redes sociais. E nessa reunião, o senhor, e eu também tive a honra e a possibilidade de ser ministro da Justiça, sabemos o peso que tem numa reunião ministerial a fala do ministro da Justiça em relação a questões criminais. O senhor diz, abre aspas, mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão sendo há muito aguardados. Isso tudo está vindo à tona. Isso não é mentira, isso não é mentira. Então, muita coisa estão vindo à tona, muita coisa que a população sabe, mas tudo precisa ser rememorado. O senhor, porque das duas, uma, ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos, e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Será que só tinha essas duas opções? Ou ele tinha informações privilegiadas e tinha que fazer alguma coisa, ou ele estava participando do lucro de desinformação de fake news? Só tem essas duas opções? Só? Porque o Anderson Torres vai dar talvez uma terceira. E eu abro aqui, até para mostrar se ele tá falando a verdade ou não. Mas vamos continuar. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho de 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas duas matérias aqui, ministro. Eu até trouxe uma matéria da Veja e uma da CNN. O título de uma, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra, em suposta delação, Marcos Valério em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Foi com base nessas duas matérias, eu não tinha um conhecimento interno da Polícia Federal a respeito disso, mas foi com base nessas duas matérias que eu falei. Essas duas matérias, os depoimentos foram feitos à Polícia Federal e muito provavelmente disso aqui resultou uma investigação. Internamente na Polícia Federal, o senhor sabe que nós não temos acesso, eles cuidam lá dos procedimentos internos dele. Mas eu falei isso aí com base exclusivamente nessas duas matérias que tinham saído na mesma semana da reunião. Ou você tem informação privilegiada ou tá fazendo fake news. Não, só viu que saiu na imprensa. A matéria da Veja é do Hugo Marques. Eu sofri por conta dessa matéria. Ah, como eu sofri. Não só por essa, porque o Hugo Marques fez uma série de matérias sobre isso. Vamos aqui tentar encontrar. Vamos aqui abrir o Google juntos. Vamos abrir o Google juntos, Abrir aqui uma página nova. Veja. Fazer assim, Veja Hugo Marques PCC Valério. Cara, a primeira. Veja Hugo Marques PCC Valério. Exclusivo. 1º de julho de 22. Ó a data. Ó a data. 1º de julho de 22. Deixa eu fazer aqui uma mágica. Pronto, não tem mais, vou exibir anúncio. Ou você está mentindo, ou você tem informação privilegiada. Não, cara, só na imprensa, 1º de julho de 2022. Eu conheço muito bem essa matéria. Eu tenho lá o papel timbrado, assinado, né? Pelos advogados do Lula. Tá bom.
Esse Hugo, eu gosto dele, viu? Mas ai, pra que eu fui comentar sobre isso aqui em vídeo, viu? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mas não vou ficar chorando minhas pitangas, não. Aí, essa aqui talvez seja um dos maiores momentos. Ah, não. Os maiores momentos que foi o Ramagem explicando a situação dele, a gente comentou já no primeiro dia. Ainda na arguição do Ramagem, no interrogatório do Ramagem, ele explicou um caso que o Carlos Bolsonaro pegou esse recorte, porque tem a ver com ele. E o Carlos Bolsonaro falou o seguinte, ó, depois de mais um ano, eu prestei depoimento. Depois de mais um ano, quando eu prestei depoimento, né? Quando descobri que sou investigado por causa de uma única pergunta feita pela minha assessora, que nem teve resposta, e fui caçado pela PF, minha casa foi revirada, a incursão em outro apartamento gerou o rompimento do contrato de aluguel, além da apreensão até hoje de inúmeros equipamentos eletrônicos pessoais de trabalho e o pendrive da Rússia, né? Ah, duguinista. Tem uma matéria sobre isso do Lauro Jardim. Eu abro, sei onde ela tá, fácil. Houve também o espetacular envio de um helicóptero ao meu encontro, que derivou na ampliação de mais uma busca e apreensão envolvendo do meu pai, o último presidente do Brasil, e outras pessoas que estavam no local, onde todos sabiam que eu estava o final de semana inteiro. Tudo isso por causa de uma única mensagem. Assim, uma espetacularização do mesmo Lula que tá falando que não é para fazer espetacularização no INSS. Ai, ai, viu? Mas aqui, ó. Pera aí. Então, um tiquinho. Que eu tô procurando. Calma. Aqui. A conversa em que o senhor teria sido procurado pela assessora do vereador Carlos Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, pela assessora Luciana Almeida, porque estaria precisando muito de uma ajuda relacionada ao andamento de inquéritos que envolveriam o presidente da República e seus 3 filhos. O senhor se recorda disso? Também não. Senhor ministro, isso não está na denúncia, não está no relatório da PF desse procedimento, mas eu não vou me furtar de responder. O senhor tem direito ao silêncio, quero dizer. Não, eu tenho certeza disso, mas eu não vou me furtar, eu conheço. É sempre bom recordar. E é bom explicar essa questão. Fica muito claro nesse WhatsApp que a data, uma assessora do Carlos Bolsonaro, que eu só a conheci durante a minha campanha, que eu visitei o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, eu conheci os assessores dele, eu já estava fora da BIM, estava de licença, não estava nas minhas atividades na Polícia Federal e não estava nas minhas atividades da BIM, estava em campanha. Fica muito claro nesse print, né, que ela me conheceu nesse período eleitoral, porque ela se apresenta a mim, e depois do período eleitoral ela me dá os parabéns, me congratula pela eleição, ou seja, já tinha passado o pleito eleitoral. O Ramagem diz, né? Me conheceu no período eleitoral, zap entre Ramagem e assessora de Carlos, em outubro de 2022. Que eu consegui me eleger deputado federal, e ela envia uma mensagem, né, perguntando sobre procedimentos. Print que implica Carlos Bolsonaro traz data em que Ramagem já estava fora da ABIN. Vamos voltar. Polícia Federal. Não há resposta minha. Eu não me lembro se eu não vi ou não respondi. Eu acredito que a pessoa ali não devia estar querendo ajudar, não sabe que não há acesso. E eu não fiz, não respondi, não queri, não consultei, não pedi para ninguém consultar, não foi feito nada. Apenas uma pessoa que mandou uma mensagem desavisada, porque eu não tenho acesso, estava fora da polícia e não pedi a ninguém. E digo ao senhor, a Polícia Federal, apenas com essa mensagem de uma servidora que eu acredito que ela não tinha ali não tinha consciência que poderia ser uma irregularidade, consultar, eu acho que foi nessa linha, eu não conversei com ela depois,
com esse argumento, sem o Carlos Bolsonaro ter me pedido nada, não tinha contato com... Sempre tive bom contato com ele, mas nada nunca sobre a BIM. A família Bolsonaro é uma família que são campeões de votos, eles não trabalham com nada sigiloso com redes sociais, é tudo fonte aberta, ele não precisa de informação nenhuma, ele tem seus advogados e nem informação sigilosa, tudo que eles postam é sempre... pode ser crítica, pode ser tudo, mas sempre questões de fonte aberta. Esse argumento, a Polícia Federal, por esse argumento apenas, colocou o Carlos Bolsonaro numa investigação da BIM, que eu já demonstrei aqui que eu estava auditando irregularidades dentro da instituição. Agradeço ao senhor Alexandre Ramagem. Deixa eu ver aqui, Essa aqui é a matéria, analisou o Samuel Nunes, do Bastidor, que ele mostra, inclusive, pontas soltas, né, lacunas a serem respondidas e talvez algumas imprecisões. Um dos problemas que o Bastidor destacou foi que a PGR asseverou em parecer que Ramagem ocupava o cargo de diretor da ABIN naquele momento, que não procedia, justamente porque ele havia deixado o cargo em março de 2022 para pleitear uma vaga como deputado federal. Você vê que o Ramagem realmente não respondeu, tá aqui o print, ele manda mensagem, ela manda mensagem, tudo tá o print aqui, não tem nada abaixo. Você vê, a mensagem aqui, de 9 de outubro, depois a próxima já é dia 11 de outubro. Aí aqui eu fazia a data para você ver, né? Para casar o domingo no dia 9 e a terça-feira, dia 11, tem que ser em 2022. Porque outubro de 2021, o dia 9 cai no sábado, né? Até isso na época eu fiz. Tá louco. Fala, velho, na boa, velho. Eu tenho que fazer propaganda, né? A gente vai voltando assim, só o Atlas Brasileiro é o único livro de história do Brasil recente. É o único livro de história deste país que mostra o lado da direita, bicho. É o único. Não tem o apoio de ninguém, a não ser vocês, né? Então, muito obrigado a vocês que me apoiam aí. Mas o restante... Aí, aqui, A matéria também analisava que não havia outras referências que confirmassem que Ramagem tivesse interferido de alguma maneira para fornecer informações sobre a delegada mencionada pela assessora de Carlos ou sobre os inquéritos por ela citados. Aqui tem um aspas da matéria, Conforme relatado pela PF no trecho do relatório citado pelo ministro, os números dos inquéritos informados por Luciana não guardavam relação com a família Bolsonaro. Nem relação com a família Bolsonaro tinha. Tá aqui, A polícia afirmava que, aspas, os referidos inquéritos policiais não apresentam pertinência com os referidos PR e 3 filhos. Entretanto, fontes abertas indicam que, no período, existiam investigações em andamento no interesse dos sujeitos, motivo pelo qual, provavelmente, a fonte não obteve os números dos procedimentos corretos. Depois, outra crítica, né? A dificuldade de fazer o básico. Caso tudo lá. Isso aqui foi em janeiro de 2024. Aí comenta, né? O Dantas, aí, o Dantas na época da Jovem Pan, aqui não tinha influência do Partido Novo, né? Inclusive pode ter anulidades. Pois é, né? Ramagem ignorou no Zap a assessora de Carlos que quis forçar inquéritos. Notícia da imprensa, gente. Notícia da imprensa. Na imprensa do consórcio. Ai. Qual a última aqui? O vexame da busca e apreensão Carlos Bolsonaro. Pois é, ainda tem outra questão. Tem a questão lá do assessor dele, que chegou cedo demais. Que dá pra provar que não. Tá no tema anterior. Eu nem checo lá quem assina o ato. Vou botar lá no @Bolsonaro. Ver se eu acho algum Bolsonaro assinando. Se eu não achar, eu vou ficar triste. Mas vamos voltar. Diante de todo esse carro, né? Eu nem lembrei que tava aqui apostado. Eu sabia que tinha em algum lugar do vídeo, mas não sabia onde é que tava. Todo o processo que qualquer um vê acontecer, desde antes das eleições de 22, são passos para silenciar qualquer tipo de mínima oposição. Tudo é orquestrado para justificar o feito no passado e impedir o mínimo questionamento em 2026. A velocidade do ocorrido deixa tudo ainda mais cristalino. Quem celebra hoje, em pouco tempo, será o próximo alvo. Quem celebra hoje, né, em pouco tempo, vai ser o próximo alvo. Isentão, você também está incluído na mais nova realidade chinesa, aliás, brasileira. Nunca foi falta de aviso.
Aí no vídeo de ontem, eu comentava sobre o sistema, como ele se conecta, como a gente tá preso em uns ciclos eternos. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, vamos quebrar esse ciclo. Vamos quebrar esse ciclo de a cada 2, 3 anos tentar reinventar a direita do zero, sempre partindo do zero, sem chegar a lugar nenhum. Vamos continuar construindo esse prédio, sabe? Aí, um dos prints que eu mostrava ontem era esse daqui, que tava lá o Carlos Lacerda, né, que é o Roberto Freire, Eduardo Jorge, a Gilberto, não sei lá o nome, Pedro Doria e Augusto de Franco. Aí quem que compartilhava essa linda live, né, dos livres da polarização? A galera que aceleram, a turma que acelera. O Brigadeiro Batista, né? O Batista lá. Foi bem, né? E obviamente isso tudo está dentro do Estadão, né? Assim, na boa, eu já falei isso algumas vezes, eu falo de novo. O não entendimento do que foi 31 de março de 64 é um problema gigantesco para a direita. Se a direita ela realmente tivesse a compreensão do que foi 64, ficaria tão mais fácil explicar o que está acontecendo e expor as pessoas e o que elas estão fazendo. O mesmo Estadão, o mesmo, que lá atrás deu um golpe achando que ia tomar o poder, deu um golpe e tá vendo o poder se esvair porque a censura tá vindo. A censura tá vindo. O marketing da internet. Assim, a turma deu golpe na certeza que eles iam tomar o poder e que o poder ia ser devolvido para eles. A gente não sabe como é que vai ser 2026. Talvez dê tudo errado. São as mesmas pessoas, as mesmas figuras, o mesmo método de atuação. Mas a galera da direita, na grande parte, ainda tem aquela visão que 64 foi para salvar o Brasil do comunismo. Antes fosse para isso daí, né? Os golpistas de 64, para valer, é essa turma aqui, ó. Aí, olha que curioso. Olha que curioso. Eu tava passando no Twitter e eu vi essa postagem aqui do Augusto de Franco. É exatamente o que o Carlos Bolsonaro tava comentando. O Augusto de Franco tá aí reclamando da censura das redes sociais. Que é um absurdo aí a mudança do artigo 19. Mas, pô, bicho, não é que o Augusto de Franco, e é que eu digo pra vocês, eu não tenho problema com divergência ideológica. Ele quer acelerar? Acelera, irmão. Mas vocês são golpistas. Quer acelerar? Acelere longe de mim, mas vocês são golpistas. Olha pro Augusto de Franco. 4 de fevereiro de 2021. Na Folha, o YouTube encerrou na noite desta quarta o canal bolsonarista Terça Livre, removendo da plataforma. O canal Reserva, disfarçado, também foi derrubado. É um bom começo. Ele está celebrando. Falsificação da opinião pública não é liberdade de expressão e sim ataque à liberdade. Falsificação da opinião? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Olha que loucura. E aí agora, eu comentei semana passada, o engraçado na fala dessas pessoas que dizem que o Brasil é mais uma democracia que elas não sabem que a democracia, não estão convertidas à democracia, porque em geral essas pessoas aprovam o Trump, o Bukele, o Orbán, o Erdogan, Modi, Le Pen, FD, para não falar de Bolsonaro e Putin. Então assim, eles não aceitam a sua existência. Essa é a terceira via. São os mesmos golpistas de sempre, desde o Império até os dias atuais. A turma é que segue acelerando. Eu não aguento essa turma, não. E aqui? O que eu falo disso daqui? É tipo editorial lá, do dia que derrubaram o Jango, né? O 31 de março. Viva a democracia. Aí tá ali, ó. Depoimento de Bolsonaro deixou claro porque ele deve ser condenado. Um dia essa empresa vai responder. O fundador dela já tá respondendo. E tá esperando vocês. Num lugar bem quentinho. Se ele tá bem quente. Quente pra moléstia. Mas eu tenho certeza. Quem sou eu pra julgar? Eu vou apostado. Eu duvido eu chegar do lado de lá e falar, Deus, deixa eu lá ver se onde é que ele tá, se não tá bem quente. Eu vou fazer. Quando eu não estiver nesse mundo mais, eu vou lá atiçar todos esses miseráveis. Vou lembrar pela maldade que eles fizeram no Brasil. E não me pedir desculpa, não. Quem desculpa é Deus. Aí olha pra isso daqui. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo aí palanque, jogando narrativa pra cima. E de boa, papel do Lula fazer isso, né? Só que olha a narrativa que ele tá falando. Bolsonaro é um covardão, isso, porque ele foi pra lá, ele não bateu de frente, não meteu o dedo na cara.
Aí, olha que curioso. Olha que curioso. Vocês aí que devem ter acompanhado as redes sociais, vocês devem ter visto aí o tom da direita sensata, intergaláctica, né? Galera aí muito inteligente. A Globo fez um levantamento. Narrativa de perseguição não emplaca e depoimento de Bolsonaro no Supremo tem 65% de menções negativas. E aí, quando você vai ler essa matéria na íntegra, um dos pontos que eles detectam, vindo pela parte da direita, são críticas do tom moderado de Bolsonaro. Em especial quando ele faz uma piada. Aí você vê, né? A Atsuki comenta, né? Em 2 linhas. Parabéns aí para a direita que adotou o mesmo discurso dos perfis mascarados de fofoca que são hubs do governo Lula. Porque essa narrativa, Bolsonaro, Covai e tudo mais, quem botou pra cima foi aqui, ó. Perfis como a Choquei e o Poptime. A turma da Mind. Né? Mas não sou mais da Mind. Então, aí você vê como são as coisas. É o que eu falo pra vocês. Os maiores danos que a direita já sofreu desde que essa direita existe não foram feitos pela esquerda, pelo centrão. É sempre pela própria direita. É um negócio autofágico. Mas adianta falar? Não, porque temos que unir a direita, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tinha uma matéria que tá no vídeo, mas bem lá pra frente, depois do tema do Lula, que nem ia comentar de jeito nenhum, mas eu vou falar só o seguinte. Que pra bom entendedor, minha palavra basta. Bom entendedor, minha palavra basta. A Malu Gaspar, no dia 10, sabia dessas mensagens. E era informação, assim, eu não tinha nenhum conhecimento disso, sabe? Eu fiquei surpreso ontem, né? Todo mundo ficou surpreso aí. Era uma informação que você via que a Malu Gaspar dizia que a defesa de Bolsonaro tinha. Gente, vocês têm que ter um pouco mais de maturidade para começar a olhar a imprensa e parar aquela, foi-se de São Paulo, a Globo somente. Uma coisa é narrativa, coisa como essa. Bolsonaro tem que ser condenado. É com dar opinião. Quando a imprensa vem te noticiar alguns fatos, inclusive coisas que acontecem em bastidor, na maior parte do tempo não é mentira. Aí você fala, mas quer dizer então que a Globo tem fonte dentro do bolsonarismo? Tem. Você acha que não tem não, é? Meu Deus. Aquelas paredes do PL tem mais buraco que, sei lá, queijo parmesão. Se bem que queijo parmesão não tem buraco, né? Tem mais buraco que queijo com buraco. Que fala ali, meu Deus do céu. E tem um linguarudozinho que, meu Deus do céu, viu? No dia que acaso a torre dele cair, eita, não fala mais nada. Ele já entendeu que é ele. Então, quando você vê algumas matérias na imprensa, não fica nessa... Aí eu vou falar um negócio. Já tinha saído na Folha de São Paulo uma matéria que falava aí da relação dos deputados e Eduardo Bolsonaro, né? Um descolamento. Quando Eduardo Bolsonaro apareceu na capa da Veja, vocês puderam conferir com os olhos de vocês o silêncio ensurdecedor. A Globo agora fez uma matéria especificamente sobre algumas pessoas que não comentaram nada do julgamento de Bolsonaro. E disse que Bolsonaro ficou meio chateado com essas pessoas. No primeiro momento, você vê na rede social, muita gente já está perguntando por que essas pessoas não falaram nada, porque essas pessoas realmente pouco falaram. E quando você pega a matéria para ler, a matéria, o jornalista questionou as pessoas. Ou seja, a gente entrou em contato para perguntar sobre o silêncio e sobre o tema, e essas pessoas não quiseram falar nada. E aí, para terminar, eu falo o seguinte. A gente fez uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro, o Quinto Elemento, deve ser publicada aí no domingo, ou até na segunda-feira no máximo, onde eu fiz uma pergunta bem capciosa pro Eduardo, sem querer colocar ele em calça justa, porque eu acho que é realmente algo importante. Que eu perguntava para ele se a gente vai conseguir voltar para um cenário que a gente só tem 2 PLs. Era época boa, só tinha 2. A direita e o PL raiz. Porque agora tem vários PLs, grupo dentro do grupo. E aí Eduardo ele vai dar uma resposta sobre como andam essas relações entre parlamentares, pessoas da direita. Então, tente pegar essas coisas, tente abstrair. Se você vê alguma matéria aí falando de possível silêncio de pessoas, vá, cheque. Veja se as pessoas realmente estão em silêncio. Sabe, comece... Não fique colocando todo mundo num pedestal. Não fique colocando. A gente já teve muitos exemplos ao longo da história para as pessoas começarem a ter um pouco mais de ceticismo. Só digo isso para vocês.
Não saiba diferenciar o que é matéria opinativa, que é pura narrativa e safadeza, do que é matéria realmente factual. Eles tentam trazer algum bastidor. Tenta olhar. E botem também outra coisa na cabeça que eu vou falar pra vocês. Muitas vezes, tem gente que às vezes até tem boa intenção, e às vezes quando ele tá vendo alguém na direita tocando terror, fazendo descaração, o cara não vai chegar na rede social aberto e dar uma porrada. Porque ele sabe como é a militância. A militância, se o cara bateu, a militância vai achar que o cara tá errado, que ele tá batendo, tem que brigar no privado, que é momento de união, ligue e se resolva. Quando muitas vezes a pessoa já tentou resolver. Então o que a galera faz? Muitas vezes. Pessoas que vocês conhecem, que vocês gostam. Eles terceirizam a fofoca para a imprensa. E vai colocando. E aí a coisa vai crescendo, vai crescendo. Quando chega num ponto que a turma sente que já dá para criticar algumas figuras incriticáveis porque estão em pedestais, aí o povo começa a bater publicamente. Então tenha essa maturidadezinha que você vai começar a ver que a política é mais dura e mais triste do que aparenta. Que aquelas amizades lindas e maravilhosas não são tão lindas e maravilhosas como você acha que são. Que alguns movimentos, sabe, algumas coisas que acontecem, muitas vezes é o cara já fazendo para impedir de receber algum tipo de crítica. Mantenha isso na cabeça. Que alguma hora isso vai fazer muito sentido. Alguma hora isso vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. Muito sentido na cabeça de vocês. Muito sentido. Só pra gente não ficar sem falar sobre isso daqui, falar rapidinho. Estados Unidos garantem relação firme com o Brasil, apesar de possível sanção. Agora, viu? O Departamento de Estado voltou a afirmar a possibilidade do cara lá ser submetido à lei Magnitsky. Desde a posse do Trump, a presidência, não houve contatos de nível presidencial ou da chancelaria entre os dois países. A gente tá vendo, né? Na terça, dia 10, o UOL perguntou a Mignon Houston, vice-porta-voz do Departamento de Estado, como tais sanções contra o ministro se dariam e o que elas representariam para a relação entre Brasil e Estados Unidos. Do que se refere ao juiz, ouvimos as observações do Rubio, que falam por si mesmas. Não preciso opinar mais sobre suas observações. E depois ele diz o seguinte, né? Não tenho nada a dizer sobre a lei Magnitsky, além do que já foi anunciado. Mas eu diria que nosso firme compromisso com o povo brasileiro é de longa data e seguirá sendo. Então, assim, apesar dos pesares, ainda que tenha uma sessão ou outra, somos amigos, né? Não leve pro pessoal. Juízes brasileiros criticam Trump por sanções contra a Corte Nacional. Juízes brasileiros. Olha o nome do grupo. Associação Juízas e Juízes para a Democracia. Quando tu tem que ir no lugar e falar boa noite a todos e todas e todes. Normalmente, que lugar tu tá? É um ambiente de direita, de esquerda? Tu já imaginou, né? Vai lá no perfil oficial do Instagram da JD. Vê se eles são apoiadores do Lula. Vê se eles gostam do grupo Prerrogativas. Vê se eles apoiam as pautas identitárias. Mas quem é que ajuda a criar essa narrativa internacional? O flautista de Genebra. Que tá mais em Nova York do que nunca, viu? Rapaz, desde que Trump tomou posse, meteram o Jean Michel de Nova York e falou, cara, tu vai ficar aí pra ajudar a criar narrativa contra o Brasil. Ô, miserável. Dá pra nascer um cara que odeia mais o Brasil que o Jean Michel. Talvez nem o Lula. Fala isso aqui hoje ou deixo pra depois? Falar sobre aqui hoje. A falta de paciência de Eduardo Bolsonaro com os políticos. Eduardo está ensaiando uma possível candidatura à presidência da República, se o seu pai não for candidato. Um dirigente do PL, que prefere anonimato, disse: se quiser mesmo, terá que mudar sua postura com os políticos. Ele não recebe os políticos, não se reúne, não tem a menor paciência. Bolsonaro não recebe os políticos. Vem cá, bebedor de catuaba. Esses dois rapazes aí, fake sua moléstia ali, ó, Ciro Nogueira, o garoto do Dedé e Rueda, candidato a também ser garoto do Dedé, são o quê? Se Eduardo recebe político, o problema é que, fala a verdade, pô, no final do dia, o plano de vocês é outro. Eu acho, gente, que no momento que tá, é porque ainda as críticas seriam muito grandes. E eu não tô querendo comprar uma briga no momento. Mas tá bem claro quem é o candidato do sistema. E ele é da direita, né? Tá bem claro quem ele é. Tá bem claro que é o candidato que o sistema quer.
O André Esteves quer. A Faria Lima toda quer. A imprensa gosta dele. E fica chateada quando ele sai, às vezes, em defesa de Bolsonaro. Tá bem claro quem é o candidato que a turma quer. Obviamente não é o Eduardo, né? Aí você vê a notícia. Centrão resiste à eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro ao Planalto. Né? Esse encontro aí se deu após o nome do Eduardo pintar num track de 2 bancos. Um banco, vocês imaginam qual é, né? O Ciro Nogueira tá aí. Um banco, vocês imaginam, né? O outro banco aí. Mas um banco, vocês imaginam. O Ciro Nogueira pra ir atrás, vocês imaginam qual é o banco que Eduardo apareceu, né? Competitivo. E aqui também não é muito difícil de saber, né? Quem é? Quem é que andou falando isso aqui pro Globo? Isso aqui não é fofoca, gente. Vai acreditar no Globo? Tá bom. Fica aí no mundo de Bob. Aí tu vai ler a notícia, né? Os comandos de partidos como PSD, MDB, União Brasil já sinalizaram ao PL que não cogitam apoiar o Eduardo. Por outro lado, sinalizam em simpatia a eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ainda ali sobre a questão internacional, levem o Valdemar brasileiro à justiça, né? O senador Mike Lee, falando aí também agora nos últimos dias na rede social. E só para comentar um caso, né? O do Oswaldo Eustáquio, a Espanha rejeitou o recurso do Brasil. Não tenho nenhuma simpatia pelo Oswaldo Eustáquio, mas eu fico pensando, né? O cara... O que é que a justiça brasileira não conseguiu, sei lá, explicar de forma meio clara para a justiça espanhola não extraditar o cara? Porque esse Oswaldo Eustáquio realmente, esse bandidão, ele deveria ser extraditado, né? O Tribunal Espanhol rejeitou novamente o recurso do Brasil e não há mais possibilidade de recorrer, segundo 3 fontes do governo confirmaram a coluna. Pois é. Enfim. A observar o dia de hoje, né? Hoje é sexta-feira, amanhã a gente vai comentar com certeza alguma gritaria, né? É o Brasil. O Brasil tá demais, viu? Mas é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no nome do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, Kimpam.com.br, o único livro da história brasileira que conta o que realmente aconteceu e a versão da direita. Então, fico muito obrigado aí pra vocês que apoiam durante todo esse tempo. Por favor, sigam apoiando. Quem também não puder, eu entendo, a situação no Brasil tá difícil, mas é isso aí, né? É o que nós temos aí. Eu não vendo curso de R$600, R$1.000, R$3.000, que o pessoal vende os cursos desses, né? Não sou desse, é 15 conto, né? É isso. Se puder ajudar, agradeço. Quem não pode também tá de boa também. Só volte amanhã, porque eu estarei aqui. E fique com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!